tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo no meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse pós-jogo de São Paulo e Águia do Marabá, né? Águia do Marabá e São Paulo. Partida válida pela Copa do Brasil. Sim, gente, o São Paulo finalmente fez a sua estreia na Copa do Brasil. Estreou vencendo, graças a Deus. E a gente vai falar aí bastante desse jogo, né? Que é o jogo de estreia do São Paulo pela Copa do Brasil. Vamos lá! Já era esperado que o Zubeldia fosse poupar boa parte do elenco, porque existem jogadores que estão estourando justamente pela quantidade de jogos que acaba disputando. Pablo Maia é um desses casos, né? A gente sabe que saiu a notícia, o Pablo Maia precisou de cirurgia, então ele vai desfalcar o São Paulo por alguns grandes meses aí, né? Talvez ele perca até a Copa América, que provavelmente ele seria convocado, né? Mas acho que isso aconteceu muito pelo fato dele jogar todos os jogos, gente. A gente sabe que exercício físico exige muito e às vezes o atleta acaba estourando por causa disso. Então acho que não teve um planejamento muito correto com essa questão do Pablo Maia. Então acho interessante, justamente, não é nem desmerecendo a Copa do Brasil, a gente sabe que somos os atuais campeões da Copa do Brasil e óbvio que a gente quer manter aí esse título, a gente quer trazer a segunda taça, né, conquistar o bicampeonato, mas a gente tem que também ter cautela e tem que ter cuidado. Acho que o adversário também não é um adversário que impõe muito medo, então achei interessante a escolha do Zubeldia, né, de poupar o time. Ele mandou o time reservaço assim a campo, aí depois ele foi colocando uns titulares, né, que foi o caso do Ferreirinha, enfim, que acabou entrando, mas ele praticamente colocou aí o time reserva, então contava com Jandrei, Ferrarese, Diego Costa, Patrick Lanza, Moreira também, que voltou de lesão, Nestor, o Araújo acabou jogando de titular também, Juan. Enfim, nós tivemos aí algumas carinhas diferentes, aí tivemos estreias também, né? Estreia do Sabino pelo São Paulo, e eu achei interessante ele ter, de fato, poupado alguns jogadores, né? Alguns titulares, porque realmente, gente, a gente não pode perder mais jogadores do que já estamos perdendo, né? Já perdemos o Wellington, o Lucas já tá no DM, Rames Rodrigues sentiu, então eu acho interessante essa escolha de poupar jogadores, né? Bom, ali parecia a casa do São Paulo, né? Tinha muitos torcedores do São Paulo. Eu acho muito interessante quando o São Paulo vai jogar fora, assim, sabe? No Nordeste, no Norte, nesses lugares que são mais afastados e que tem pessoas que não conseguem assistir tanto aos jogos do São Paulo assim. Então, eu acho muito interessante levar jogos para esse lugar, porque a recepção foi muito bonita, a chegada do São Paulo foi muito bonito e o que eles fizeram no estádio também foi muito bonito. Então tinha mais torcida do São Paulo no estádio, então achei que a atmosfera favoreceu. Achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo, né? Achei que vários jogadores apareceram, aí o São Paulo realmente estava melhor na partida. O Águia não oferecia tanto perigo para o São Paulo, tanto que a única chegada do Águia, assim, foi justamente o gol, né? A gente vai falar sobre isso. E aí a gente temos aí algumas polêmicas, mas a gente vai dividir em dois tempos, tá? Primeira polêmica, gente, a expulsão do jogador do Águia. Eu penso assim, tá? Vocês podem querer me matar aí, fazer o que vocês quiserem, mas essa é a minha opinião, vocês podem deixar de vocês aqui. Eu achei que a decisão do árbitro de campo deveria ter sido mantida. Por quê? O amarelo naquela situação tava de bom tamanho. Mas eu não achei exagero expulsar o cara. Eu não achei exagero, porque quando o jogador levanta o pé quase lá na Torre Eiffel, querendo acertar a Torre Eiffel, ele se expõe a um risco de realmente o VAR interpretar aquilo como uma agressão. Ah, mas ele não teve força. Ah, mas ele não teve intenção. Sem intenção também é para expulsão, tá, gente? Então, assim, eu acho que o VAR não deveria ter interferido. Eu acho que é um lance interpretativo e a decisão de campo deveria ter sido mantida. Mas não achei absurdo a expulsão não, tá? Essa é a minha opinião. E o São Paulo ficou com um jogador a mais na partida, perdendo 300 gols, como sempre perde. Já falei que isso é um problema crônico do São Paulo, que o São Paulo não consegue resolver. Entra time, sai time, é time A, time B, e aquilo parece que tá enraizado com força
nas origens do São Paulo perder tanto gol assim. Enfim, e aí a gente achou, pronto, agora, né, o jogo tranquilizou mais do que já estava, né, porque já estava muito tranquilo, o Águia praticamente não oferecia perigo, tranquilizou, agora é só fazer o resultado e, pum, trazer para o Morumbi esse resultado. Eis que banho de água fria na torcida do São Paulo. O São Paulo, gente, vocês já ouviram aquela frase assim, que o São Paulo é o time que chama gol bonito? Aquele carinha, aquele menino que tá no Corinthians agora, o Hugo, fez um gol desse no São Paulo. Ó, se eu pudesse sentar aqui e listar pra vocês o tanto de gol que o São Paulo toma desse nível, é brincadeira, gente, é brincadeira. São Paulo parece que se tivesse um troféu, o que toma mais gols bonitos, o São Paulo com certeza levaria esse troféu, porque é inacreditável como os caras acertam um chute contra o São Paulo que não vai acertar mais na vida. E aí eu questiono pra vocês, vocês acham que esse chute era defensável? Vocês acham que o Jandrei estava mal posicionado? Eu, depois revendo o lance, eu achei que foi um combo ali, sabe? Era defensável? Talvez, mas eu não vou jogar 100% da culpa no Jandrei não, tá? Acho que ele estava mal posicionado sim, mas ali também a zaga, pelo amor do Santo Cristo, né? Vamos ser honestos, estava complicado ali a zaga, o Ferrarese principalmente. Então não achei 100% que, nossa, sabe, foi uma puta falha do Jandrei. Não, no geral eu achei até que ele foi bem na partida. E aí no segundo tempo, né, vale ressaltar que no primeiro tempo, depois de tomar o gol ali, o Juan, que já havia perdido um sem goleiro, fez 2 gols, né, conseguiu virar a partida em menos de 5 minutos. E aí, tranquilidade total pro São Paulo, um jogador a mais, voltou pro segundo tempo, voltou mais para administrar, assim, praticamente, gente, o segundo tempo todinho foi o São Paulo administrando o resultado. Achei até que em alguns momentos o São Paulo deu uma sentada no resultado, e aí como tava ganhando de 2-1, deu uma sentadinha ali no resultado, afrouxou um pouco na marcação, o Águia conseguiu algumas jogadas, mesmo que com muita dificuldade, e aí ele foi colocando os titulares, e aí o Luiz Gustavo fez o gol, né? Tem estrela o Luiz Gustavo pelo São Paulo. Fez o gol e aí finalizamos com 3-1, né? São Paulo controlou, né? O que já estava fácil antes da expulsão ficou mais fácil ainda. O São Paulo controlou muito bem a partida, acho que construiu um resultado interessante. Eu mesma falo assim, eu não gosto quando o São Paulo senta no resultado, porque a gente já viu acontecer viradas extraordinárias, independente da qualidade do time. Ano passado, a gente quase perdeu a classificação na Copa do Brasil pro Sport, justamente porque a gente sentou no resultado. Era um resultado, se não me engano, de 3-0 contra o Sport, não vou lembrar agora. Era um resultado de 3-0 e o São Paulo conseguiu tomar um empate, foi para os pênaltis e quase é eliminado, justamente por essa questão de afrouxar. Eu acho que você não tem que afrouxar. Quanto mais você pode aumentar esse resultado, deixar um placar mais elástico, você tem que fazer. Porque você tem que, no jogo de volta, jogar com uma certa tranquilidade, mas sem sentar no resultado. Pra mim é isso, gente. 45 minutos de jogo, 90 no total. Você tem que tentar fazer o gol nesses 90 minutos. Se você vai conseguir ou não, aí é outros 500, entendeu? Aí é outra coisa, é outro nível. Então, assim, é naquele momento você tentar fazer o gol e não sentar no resultado. Eu acho que muitos times pecam por querer... como que eu vou falar? Por querer administrar um resultado, por achar que já tá ganho. Esse é o maior pecado que os times cometem. Então, assim, você nunca pode subestimar um adversário. Você nunca pode achar que 3-1 tá ganho. Eu já vi viradas extraordinárias no futebol. O futebol é isso. Quanto mais você pensa que agora tá de boa, não tá de boa, entendeu? Então, acho que talvez essa moleza... A gente viu até o Zubeldia ali reclamando um pouco da moleza do time e eu senti isso. Se for pra você relaxar, que relaxe quando chegar nos 35, no 40, mas garanta que até aquele momento você vai ter feito um placar que vai te deixar mais tranquilo, que vai te deixar mais de boa, porque você não sabe. O Águia não oferece risco. Independente se o Águia oferece risco ou não. Você tá ali, você tem que tentar buscar o gol o tempo inteiro. Mas de uma maneira geral, eu achei que o São Paulo se portou bem, jogando fora de casa, jogando em outro estado. Acho que o São Paulo se portou bem. Construiu um bom resultado, vai jogar em casa agora contra o Águia, a torcida provavelmente vai lotar de novo, talvez o Zubeldia até use os titulares, né? Eu gosto muito disso, ele deu rodagem hoje
para vários atletas. O Rodriguinho, que fazia tanto tempo que não entrava em campo, entrou. Galopo entrou, o Nestor, que inclusive deu assistência pro gol do Luiz Gustavo, né? Nestor que tá voltando de lesão, tá pegando o ritmo, né? Galopo fez uma boa partida também. William Gomes entrou, então a gente teve a estreia do Sabino. Então eu gosto dessa rodagem de elenco, me agrada, eu acho que realmente tem que rodar, principalmente por causa das lesões. A gente tem muitos jogadores no DM e a gente não precisa colocar mais ninguém lá. A gente precisa de todos os jogadores inteiros para todas as competições que nós vamos disputar no ano, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Então, é muito interessante que todos estejam bem inteirinhos e bem preservados ali para não correr o risco da gente perder ninguém. Mais ninguém, né? Porque já tem uma pancada de jogador lá no DM, nesse departamento do São Paulo, que não recupera ninguém, né? Praticamente é um açougue. Sobre o outro lance que aconteceu no jogo, que eu vi que gerou discussão. Minha opinião, gente, a escolha do árbitro foi correta, tá? Eu não marcaria aquele pênalti, mas eu não marcaria porque eu achei que foi falta do Michel primeiro. Claro que ao seguir da jogada tem o toque do jogador por baixo e aqui também, ele puxa o Michel. Ele chega primeiro no Michel, depois ele puxa aqui. Eu acho que tem a chegada e eu só não marcaria o pênalti porque eu achei que foi falta do Michel primeiro. Ele faz falta no jogador do Águia primeiro e depois tem o contato em cima dele. Então, só por essa questão que eu não marcaria o pênalti, mas acredito que se ele não tivesse feito falta no jogador do Águia, eu teria marcado o pênalti. Porque assim, foi pro VAR e o VAR vai ver em câmera lenta. Gente, não dá. O jogo acontece ali naquele momento. Mas a intensidade do jogador, não sei o que lá, porque será que vai pra derrubar? Isso aí a gente nunca vai conseguir mensurar, tá? Eu já vi pênaltis serem marcados desse nível aí. Então, pra mim, é que a arbitragem é muito confusa. Eu achei esse árbitro muito confuso, achei ele muito perdido, principalmente depois da expulsão. Achei que ele ficou completamente perdido. Ele deu um amarelo pro Galopo por simulação, sendo que teve o toque no Galopo. Então, assim, completamente perdido. A arbitragem brasileira é disso aí pra pior, tá? A gente sempre espera o pior. Parece que o próximo jogo sempre vai ser o pior da arbitragem. Mas, enfim, de uma maneira geral, eu gostei do jogo que o São Paulo fez, achei que o São Paulo jogou bem, achei que o São Paulo se portou bem, principalmente porque tava com a equipe B, a gente não sabe se esses caras têm afinidade de jogar juntos, então assim, achei interessante, acho que eu já consigo observar algumas coisas do time do Zubeldia, essas infiltrações, essas tentadas de achar passes ali, né, em profundidade, não era aquela coisa de chuveirinho, 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 e lançamento, 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 não era um time, era um time totalmente sem criatividade. Eu acho que hoje eu já consigo ver isso, né, eu já consigo ver de uma maneira diferente, consigo ver essas triangulações, essas infiltrações. São Paulo tentou muita infiltração, tentou muito toque ali dentro da área, então assim, eu achei que de uma maneira geral, o São Paulo se portou bem, mereceu o resultado, né? Um jogo que estava fácil permaneceu fácil, porque o São Paulo ficou com um jogador a mais. De uma maneira geral, achei bem positivo, tá? Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam do jogo de hoje, o que vocês acharam dos dois lances capitais, da expulsão do jogador do Águia e da penalidade que não foi marcada em cima do Michel. Quero muito saber a opinião de vocês. Um beijo pra todo mundo que comenta aqui. Eu vejo que a galera comenta. Primeiro comentar, o Fábio, né, um deles que tá sempre aqui. Então, um beijo pra vocês, gente. Um excelente fim de noite pra vocês. E também, até o próximo jogo do São Paulo, Campeonato Brasileiro contra o Vitória, fora de casa, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.